A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos e irmãs, muita paz, muita alegria em nossos corações. Estamos iniciando mais um programa Culto Cristão no Ar, sob a chancela da Rádio Rio de Janeiro, que é a emissora da Fraternidade. E sempre lembramos que o objetivo do programa não é só o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também incentivar que os lares adotem essa prática, realizem semanalmente o culto a fim de que a paz, a tranquilidade, a união possa vir com mais facilidade. Então nós vamos iniciar o nosso programa com a leitura da mensagem que será feita pela nossa companheira Rosana Nunes e participando ainda João Carlos e sua esposa Jane Chantre e esse que vos fala, Lidiane Barreto. Queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, para nossa meditação, no programa de hoje, vamos ouvir a página intitulada A Graça do Senhor. A minha graça te basta. Paulo, Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Com a graça do Senhor, a cruz salva, o sacrifício enaltece, a injúria santifica, a perseguição beneficia, a tempestade fortalece, a dor redime, o trabalho aperfeiçoa, a luta aprimora, o anátema estimula, o dever nobilita, o serviço dignifica, a calúnia engrandece, a solidão reconforta, o obstáculo ensina, o adversário ajuda, a dificuldade valoriza, o desgosto restaura, a pedrada edifica, o espinho corrige, a humilhação eleva, a cicatriz colabora, a ironia constrói, a incompreensão instrui, o pranto limpa, o suor melhora, o desencanto esclarece, a pobreza entesoura, a enfermidade auxilia, a morte liberta. É razoável que muitos homens estejam à procura de dádivas transitórias no mundo, mas que o cristão não olvide o mais sublime dom da vida, a graça do Senhor, base da felicidade real do discípulo fiel, onde quer que se encontre. Do livro Segue-me, Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Jesus, mestre de nossas vidas, aqui estamos mais uma vez iniciando o nosso momento de oração e de reflexão, nosso culto cristão no ar. Abençoa, Senhor, a todos que nos ouvem, abençoa todos os lares do nosso Brasil, ligados ou não na nossa Rádio Rio de Janeiro, que possamos manter essa corrente de pensamentos positivos nos dias de hoje, todos os dias que se fazem tão necessários a nossa boa vibração e os nossos bons atos. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Então, vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens 5 a 8. Eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido o que pedirdes. Marcos,
capítulo 11, versículo 24. E o item 6 diz assim: há pessoas que contestam a eficácia da prece, baseando-se no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, é supérfluo expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, como tudo se encadeia no universo por leis eternas, as nossas súplicas não podem mudar os decretos de Deus. Então, meus amigos, vamos comentar? É interessante essa questão, né? Que realmente Deus sabe melhor até do que nós mesmos o que a gente precisa, né? Mas quando a gente faz um pedido a Deus, na verdade a gente está dando uma autorização para que Ele haja em nossa vida, né? Porque Deus não arromba portas, Ele espera que a gente abra para que Ele possa entrar nos nossos corações e agir em nossas vidas. Então o pedido que a gente faz para Deus, na verdade, é uma autorização que a gente dá para que Ele haja, né? E eu sempre também faço a comparação nesse sentido de ação de Deus em nossas vidas, é como uma usina hidrelétrica, que é Deus, né? Depois nós temos a energia vindo por cabos até a nossa residência. Então a energia está ali, né? Agora a gente tem que ou ligar o eletrodoméstico, ou apertar o interruptor para que possa se beneficiar dessa energia, né? Então assim também acontece. É a conexão, né? É a conexão. Então a prece é a ação nossa de ou apertar um interruptor, acender uma luz, né? Então eu sempre faço essa comparação. E Kardec começa aqui falando exatamente isso, né? A necessidade de nós tomarmos a iniciativa de pedir a Deus, né? Até também vai demonstrar aí um ato de humildade nossa. Agora o Kardec vai continuar comentando especificamente sobre essa passagem de Jesus, que está lá no Evangelho de Marcos, essa frase de Jesus que diz que seja o que for que pensais na prece, o obtereis, né? E a gente sabe que não é bem assim, porque tem o nosso merecimento e tem aquilo que é o melhor para a gente, que nem sempre é o que a gente acha que é o melhor, né? E é o que o Kardec vai comentar agora, dizendo assim: sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Então tem coisas que a gente tem que passar, né? Que não vai adiantar pedir para nos livrar de determinados males que estão na nossa programação. E até algumas até pedidas por nós mesmos. A gente aqui não lembra. A minha sogra, né, mãe da Edi, ela dizia assim, quando a Edi fala, mas tem coisa que a gente pede, né? Você diz, eu não ia pedir para vir cheio de doença. Mas às vezes a gente pede, né? Porque a gente vê que o caminho para o nosso crescimento espiritual, o melhor é esse, né? Então, é isso. E aí continua. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Porque senão a gente não estaria fazendo nada aqui, né? Estaríamos simplesmente bonequinhos agindo conforme a vontade de Deus. E nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe otorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Olha como é forte essa frase, né? Deus não lhe otorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Então a gente tem que colocar os nossos talentos, as nossas capacidades a serviço de nós mesmos e dos outros, né? É isso que Deus espera de nós, de cada um de nós. Sendo livre o homem de agir, num sentido ou no outro,
seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais, né, que são as contribuições nossas para o andamento da humanidade. Né? Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Interessante essa comparação, né? A gente alterar o relógio não altera o tempo, né? Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Né? Nós temos, até fora mesmo do meio religioso, né, vários exemplos de pessoas que oram, né, e são atendidos, né, aquilo que a pessoa está desejando. Né. Então a gente vê que a própria ciência hoje, em termos de ajuda da oração em relação às enfermidades, né, são vários grupos que estão fazendo pesquisa nesse sentido nas universidades e tem demonstrado que as pessoas que possuem religiosidade, as pessoas que oram, têm sempre uma possibilidade maior de ficarem curadas em tempo menores do que as indiferentes. Não que os indiferentes não sejam também atendidos, mas como a iniciativa parte da pessoa, vai depender muito de nossa forma de agir. Aí nós vamos para o item 7. Desta máxima, concedido-vos será o que quer que pedirdes pela prece, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e for injusto acusar a providência se não acede a toda a súplica que lhe se faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Por exemplo, né, a criança está resfriada, está gripada e pede um sorvete. O pai ou a mãe, que é criterioso, vai explicar ao filho que naquele momento ele não poderá ser atendido. Então, se a conversa for dita com carinho, a criança vai entender e vai saber esperar o momento certo. E a gente tem tido muitos problemas de educação de pais que não sabem dizer não para os filhos, né? E a gente vê o resultado disso aí na sociedade. São verdadeiros desastres. Né? O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Então aqui Kardec fala em 3 virtudes que são importantes quando a gente faz um pedido a Deus através da oração. Né? É a coragem de saber trabalhar aquela situação, a paciência, que é ter calma, saber esperar, e a resignação é, se não formos atendidos, saber que não fomos porque aquilo não seria bom para o nosso progresso espiritual. Também lhe concederá os meios de se tirar para si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará-lhe surgirem os bons espíritos. E quando a gente fala a Deus, a gente sabe que Deus ele se manifesta pelos seres que ele criou, então não precisa ser Deus agindo diretamente, mas nosso anjo da guarda, um espírito amigo, um parente que desencarnou. Ou até os encarnados mesmo, né? Os vivos que estão do nosso lado, às vezes são os nossos anjos da guarda ali naquele momento. Exato. Então, voltando aqui, né? Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima. Ajuda-te que o céu te ajudará.
Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer o uso das faculdades que possuem. Entretanto, as mais vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Mas sabe que milagre não existe, no sentido que as pessoas usam, as coisas vão acontecer sempre através do nosso pensamento e da nossa capacidade de entender as respostas. O item 8. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido no deserto. Sofre de sede terrível. Sente-se desfalecer, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Entretanto, um espírito bom lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Então, por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: Obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tem fé, dirá: Que boa ideia eu tive, hein? Que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez da esquerda. O acaso às vezes nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. Quando fala aqui de Deus, de como a pessoa fala, né, achando que foi ela, eu lembrei daquela figurinha que tem o bonequinho com a mão na cara, assim, eu fico imaginando Deus com a mão na cara, assim. O cara falando que foi ele, né, que ideia boa eu tive, e Deus, nossa senhora, eu faço tudo e bem. Mas dirão, por que o Espírito bom não lhe disse claramente: segue este caminho, no fim do qual encontrará aquilo de que necessitas? Por que não lhe foi mostrado o caminho para guiá-lo e sustentá-lo no seu desfalecimento? Dessa maneira, o Espírito bom o teria convencido da intervenção da providência. Em primeiro lugar, para lhe ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e fazer uso das próprias forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que o homem deposita nele e a submissão deste à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, se põe a gritar e fica à espera de que venham levantá-la. Se não vê ninguém, faz esforços e se ergue sozinha. Cada vez é bem imaginativo nos exemplos. Aquela criança que fica fazendo manha, né? Aí quando ninguém dá atenção para a mãe, ela para e continua fazendo o que estava fazendo. Só uma observação. Deus põe à prova a confiança de que o homem deposita nele e a submissão deste à sua vontade. Será que Deus quer mesmo as pessoas submissas à vontade dele? A vontade de Deus é a lei natural, né? É a lei que rege o universo, a lei do amor. Não é um capricho, é diferente. A gente tem que entender essa vontade de Deus como as leis naturais que regem o universo, né? Então, sim, nós temos que cumprir a vontade de Deus, amar o próximo, né? Fazer o bem. Como a gente não tem ainda, né, a condições de entender Deus em sua essência, né, a gente sempre fica comparando Deus como um ser humano, né? Uhum. Então, né, essa questão de submissão, né? O filho é submisso ao pai, né? Uhum. Mas só que Deus, ele rege o universo através de leis que ele criou. E são as leis que vão fazer com que a gente acerte ou transgrida a lei. E que são leis imutáveis, né? Deus não acorda um dia de má vontade, outro dia de bom humor. As leis de Deus são as leis de Deus, estão aí desde que o mundo é mundo.
E aí termina esse item falando daquela passagem que está lá no Velho Testamento do anjo de Tobias, que daqui a pouco a gente comenta, né? Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvera dito: sou enviado por Deus para te guiar na sua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias. Fiando-se no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Essa é a razão porque o anjo só se deu a conhecer ao regressarem. Para quem não se lembra dessa passagem, Tobias estava para empreender uma viagem e estava receoso de fazê-la sozinho, né? Então uma pessoa se ofereceu para ir com ele porque estava indo pelo mesmo caminho, né? Ele aceitou a companhia, os dois seguiram juntos e só no final da jornada aquela outra pessoa, entre aspas, se revelou como um anjo. Era o anjo de Tobias, né? Estava ali materializado, provavelmente, e acompanhou Tobias nessa viagem. E se Tobias soubesse que ele era um anjo, ele não teria tido a própria coragem, né? Ele ia simplesmente colocar tudo nas mãos do anjo. É isso que ele está querendo dizer aqui. E até tem, eu não sei qual é o livro do Velho Testamento que está, mas também tem um outro fato narrado lá no Velho Testamento que fala exatamente o contrário, né? É de viagem também, que é a questão do Balaão, né? Balaão era um personagem bíblico que cismou de fazer uma viagem que não era conveniente que ele fizesse, né? Mas ele teima, né? Resolveu, nesse ponto ele não gostava de ceder, né? E, né, arranjou uma mula, porque era um pouco distante a viagem, né? E ele pega a mula e vai. Só que a mula anda um pouco e empaca, né? E nada aí, o balão em cima dela ficava coisa, metendo o calcanhar na mula para andar, até que a mula faz uma vez mais brusca e o balão cai, né? Aí aparece um espírito dizendo, né? Eu não falei para você não fazer essa viagem. Então a gente vê que as ações dos espíritos estão sempre presentes, né? Usam o que teve na mão, né? No caso ali foi amor, né? Até os animais viram instrumentos de Deus para nos ajudar. Então, vamos ler uma poesia de um confrade lá de Sergipe. O nome dele é Edson Magalhães Bastos Júnior, do livro O Evangelho em Poesias segundo o Espiritismo. Tem diversos autores. O nome da poesia é A 27ª Estação. Queria só lembrar que essa 27ª é em relação ao número do capítulo aqui do Evangelho, que é o capítulo 27. Perfeito. Então, a 27ª estação da viagem profunda do Evangelho vale muito a criança, moço e velho na aventura da reencarnação. Em Jesus e Kardec a lição de com Deus conviver do melhor jeito, um relacionamento tão perfeito quanto seja possível em nosso plano, libertando da ilusão, do engano, depurando da prece o que é mal feito. Nossa prece, mesmo sendo ligeira, de qualquer indivíduo que ela brote, se é do sul, do oeste, leste ou norte, uma sempre será bem mais certeira. Essa prece vem da causa primeira, nos trazendo do céu charis suprema. O divino amor é sempre tema, inundando e abrindo a consciência. Deus ensina que a prece, em essência, não se prende na forma e no fonema. Graças a Jesus, divino amável Mestre, estamos encerrando este programa, te agradecendo a oportunidade que nos destes. Abençoa também a todos os lares sintonizados conosco, que a tua misericórdia possa envolver os enfermos, os mais idosos, aqueles que estão necessitando de uma orientação em suas vidas. E que cada pessoa, Senhor, possa lembrar que existe sempre esse recurso que é extremamente eficaz, que é a prece
quando feita com sinceridade e humildade de coração. Que assim seja, graças a Deus. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.